Fala aí galera, beleza? Aqui é o professor Carlos. Nós vamos estar dando início aí às nossas aulas online, né, por conta do coronavírus. Então esse é um vídeo introdutório para todos os meus alunos, independente da faixa etária, do sexto ano ao ensino médio, ao pré-vestibular, perdão. E eu queria dar umas dicas, uns macetes de como se estudar a história. Geralmente eu faço isso no primeiro dia de aula, então vamos considerar que esse seria uma espécie de primeiro dia de aula. Então o que acontece? Primeiro de tudo, história não é decoreba. História trata-se de eu entender o fato ocorrido num determinado período e as consequências desse fato no tempo presente e no tempo futuro. Então, pessoal, o que acontece? Para eu entender a história, eu preciso me transportar para aquela época, tentar entrar na mente do camarada, do sujeito histórico, da pessoa daquela época e tentar entender o porquê ele fazia, como ele pensava, porquê ele agia, porquê ele falava, porque ele fazia as coisas que se fazia naquele tempo. Eu preciso me transportar e tentar entender o contexto histórico da época. Isso é muito importante. Então, tem 5 perguntas básicas que a gente tem que fazer toda vez que for estudar qualquer fato histórico. Quem, onde, quando, como e por quê. Por que um fato ocorreu, como um fato ocorreu, o porquê e o como parece a mesma coisa, mas não é. Uma coisa tem uma motivação e o como é como a coisa ocorreu, como ocorreram as coisas. É diferente do porquê. Porquê está mais ligado à motivação e o como é o modus operandi como um fato ocorreu ao longo do tempo. Então a gente tem o porquê, como, quem participou, os principais nomes do fato histórico. Nós temos o onde, que é muito importante, dependendo do período, e o quando, que se refere exatamente à época. Por quê? O pensamento da humanidade ele evolui de acordo com o tempo. Então, dito isso, a gente tem muitas vezes a noção errada de que história é só estudar o passado. Na verdade, eu estudo o passado para ter uma ideia do presente e poder fazer uma projeção do futuro. Por exemplo, eu tenho alunos que são calmos, alunos que gostam de falar mais, alunos que são mais tímidos, aquele que zoa, o que grita, aquela que não leva desaforo para casa. Para eu entender por que o aluno é desse jeito, eu preciso analisar toda a sua vida. Se eu pudesse fazer essa análise, por exemplo, com quem aquele aluno foi criado, aonde ele nasceu, as pessoas que passaram ali pela vida dele, as influências positivas e negativas, as experiências boas e ruins que aquele aluno teve. Toda a experiência de vida, ou seja, toda a história de vida de uma pessoa, de um indivíduo, vai construir a personalidade, vai construir quem ele é. Eu consigo entender quem uma pessoa é analisando toda a sua história. E assim eu posso fazer, inclusive, uma projeção para o futuro, os caminhos que ela pode levar. Assim funciona com a história, vamos pegar, por exemplo, do Brasil. Para eu entender o que o Brasil é hoje, no presente, eu preciso analisar toda a sua experiência de vida. Toda a sua experiência, perdão, o Brasil não está vivo. Toda a sua experiência, toda a história brasileira. Para eu entender como o Brasil chegou ao que ele é hoje e para que eu possa fazer projeções positivas para o país e ficar alerta contra projeções negativas. Tem uma frase muito conhecida, está sempre no Facebook inclusive, que é: um povo que não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Essa também é uma das motivações pelas quais nós estudamos história. Então, tendo essa compreensão de que história não se trata apenas do passado, mas de passado, presente e futuro, tente sempre entender o fato histórico, se colocar naquela posição. Não dá para eu entender a mente de uma pessoa do século XV, XVI, de uma pessoa lá do tempo de Maomé, no século VII, quando a gente teve as expansões árabes. Eu não posso compreender com a minha mente de brasileiro do século XXI. Eu preciso me transportar para aquela época, analisando o contexto histórico, entender por que aquilo ocorreu naquele determinado período. Isso é o básico para o estudo da história. Vamos agora para o meu propósito, digamos assim, como professor. O meu propósito como professor não é necessariamente pegar o meu conhecimento e transferir para você. Pelo contrário, é através das nossas aulas propor a você uma pesquisa e uma reflexão para que eu faça a ponte para o seu conhecimento. Você vai construir o seu conhecimento. Puxando um pouquinho para a filosofia, tem um filósofo chamado Sócrates, ele diz que isso se chama maêutica. Maêutica é o quê? É gerar ou dar à luz a um novo conhecimento. É a gente, através do debate de ideias, eu exponho a minha ideia, ele expõe a sua, a ideia A, ideia B, ideia C, ideia D. Conforme todas as ideias vão sendo expostas,
eu crio um novo conhecimento sobre o tema. O que Sócrates dizia? Ele dizia que o meu conhecimento individual ele é muito superficial. Ele é muito pouco para eu dizer que eu entendo sobre determinado assunto. Eu preciso ouvir as outras opiniões e através do debate, ouvindo essas opiniões, contrapondo com a minha própria, eu vou fazer uma reflexão e aí eu vou construir, eu vou gerar, vou dar à luz a um novo conhecimento. Isso se chama maiêutica. Então, Sócrates tinha essa posição em relação ao conhecimento. E a gente, em relação ao debate, a gente precisa entender o seguinte: muitas das coisas que nós, em algum momento, vamos debater, a gente vai divergir, e não tem problema nenhum. Para mim, o que importa não é necessariamente a opinião do aluno, e sim os argumentos que ele utiliza para sustentar a sua opinião. É claro que existem verdades que são universais na história. Por exemplo, escravidão é uma coisa ruim. Todo mundo sabe disso. Os nazistas cometeram atos terríveis. Não dá para você contradizer esse tipo de verdade. São verdades inquestionáveis. Embora tenha gente que questione o nazismo. Mas isso é uma outra história. Mas não dá para questionar. Escravidão é uma coisa ruim. Os nazistas cometeram atos terríveis contra a humanidade. O Holocausto é terrível. Embora tenha gente que contradiga isso. Mas vai ter coisas que a gente vai divergir. Por exemplo, eu falo muito isso para meus alunos. O descobrimento do Brasil. A chegada de... Vamos nem pegar o descobrimento do Brasil, vamos para a América. A chegada de Colombo no continente americano. Foi um descobrimento, uma invasão ou um encontro, um choque cultural entre dois povos? Foi um pouco de cada um, dependendo do período? Isso isso depende da análise. A história ela depende muito do ponto de vista do observador. Por exemplo, para quem é primeiro ano do ensino médio, sexto ano, a gente tem uma matéria chamada expansão do Império Romano. O que é a expansão do Império Romano? É quando Roma, lá da Itália, da Península Itálica, se expandiu de uma pequena vila para um dos maiores impérios da humanidade. Como? Conquistando outros povos. E depois a gente vai ter os bárbaros, né, que são todos aqueles povos que não eram romanos. Eles vão estar pegando esses territórios de volta, que é quando a gente entra no final do Império Romano. Quando os bárbaros estão tomando esses territórios, geralmente os nomes que vêm são invasões bárbaras. Mas, na verdade, os bárbaros estão fazendo a mesma coisa que os romanos fizeram no seu processo de expansão. Por que as invasões romanas elas são chamadas de expansões? E quando são os bárbaros que estão invadindo, aí você utiliza o termo invasão. Isso tem uma certa... É o que a gente chama de eurocentrismo. Ou da pessoa que escreveu o livro, ela tem um olhar histórico diferente, que algumas vezes vai favorecer, porque a nossa cultura ocidental ela é muito formada, tem muita raiz greco-romana. Então a gente tem uma tendência subconsciente a fazer essa defesa do Império Romano. Pois bem, encerrando, tem um filósofo chamado Bertrand Russell, que ele diz o seguinte: para eu entender um fato na sua plenitude, eu preciso me desvincular dos meus valores e conceitos pré-estabelecidos, ou seja, da minha visão de mundo, da minha cosmovisão, para eu analisar o fato puramente simples. Eu preciso tentar ao máximo ser imparcial, me dispor da minha ideologia. Isso é muito difícil, mas a gente tem que tentar fazer esse exercício para compreender um determinado fato histórico. Bom, esse é o início da nossa aula. Aí eu vou começar a dividir as matérias e eu espero que vocês tenham gostado.